Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ferdinando Scremin e esta é uma videoaula demonstrativa do meu e-book gratuito sobre a nova lei de licitações e contratos públicos. Essa lei que já está em vigor desde abril deste ano, já tem sido objeto de várias questões em concursos públicos e que, evidentemente, atrai a atenção das bancas porque normalmente o concurseiro não está habituado a ela. Então, como eu divulgo conhecimento gratuito, acessível a qualquer interessado de forma universal, ampla, optei desta vez por incluir esse pequeno vídeo, dando uma explicação rápida sobre o objeto do e-book. Esse e-book não é um material acadêmico, ele é um guia para o concurseiro, ele traz dicas focadas na área de concurso público. Então, portanto, o objeto aqui não é esgotar a matéria, não é esse o nosso foco, mas apenas despertar o interesse para que o aluno compreenda o básico e, a partir dali, ele tenha gana, ele tenha interesse em zerar a lei, como nós dizemos, né? Em fazer uma leitura completa, já tendo um substrato mínimo que permita ao discente, que permita a esse público aprender com mais facilidade todos os institutos. É uma lei grande, e é uma lei que tem muitos conceitos, é uma lei conceitual. Até digo, o artigo 6º, que trata ali de definições como projeto básico, projeto executivo, o que é órgão, o que é agente público. Toda essa parte do artigo 6º deve ser memorizada. Cada qual tem o seu método. Uns gostam de marcar texto, outros gostam de escrever, e escrever é bom porque ativa uma outra parte da memória, não é? Outros gostam de ler e fazer setas, etc. Isso vai do seu estilo de estudo, daquilo que dá resultado. O estudo tem que ser pragmático. Eu, quando estudava para concursos, gostava de ler, de escrever e de gravar a minha voz num gravador. Na época ainda não tinha esses celulares que nós temos hoje. Então eu gravava num gravador simples e ia fazer a minha atividade física, a caminhada, que é fundamental você fazer a sua atividade física, para oxigenar o cérebro, diminuir o estresse e dar ânimo para o estudo. E durante a caminhada eu ouvia a minha própria voz, que eu gravava esses conceitos. Isso me ajudou bastante. Eu decorei o Estatuto da Criança e do Adolescente assim, usando esta técnica, tá bem? Então você que vai fazer concursos, lembre-se do edital, de dar uma olhada, ver se a nova lei está lá elencada entre os assuntos, veja isso, e se estiver, dedique-se a ela, porque sempre o que é novo é cobrado. O concurso é um mix do novo com o clássico. E eu já vejo as bancas cobrando essas questões, principalmente a Fundação Getúlio Vargas. Então, se o seu concurso é da Getúlio Vargas, atenção redobrada, ok? Vamos aqui para o nosso conteúdo. O material é gratuito, proibida a venda, comercialização sob qualquer meio ou modo. Aqui consta o meu Instagram, não é? @professor underline, prof underline, Ferdinando Scremin. Eu também tenho um canal público lá no Telegram, onde eu posto conteúdos relacionados a concursos, temas, jurisprudências, assuntos da moda, uma súmula. Caso você queira acompanhar esse aprendizado, é só me seguir, tá aí o link na página, ok? Aspectos relevantes, então, da Lei 14.133. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, essa nova lei se aplica à administração pública direta e na indireta às autarquias e fundações públicas. Qual que é o bizu? As estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias têm regime jurídico próprio, Lei 13.303 de 2016, a chamada Lei das Estatais. Então, cuidado com essa diferença, porque os concursos já pedem. Não é? O que existe hoje é a possibilidade da administração escolher. Vou aplicar a Lei 8.666, que é a lei antiga, ou a Lei 14.133, que já está em vigor, embora muitas partes demandem regulamentação, mas ela já está em vigor. Isso já foi perguntado esse ano. Tem vacácio legis? Não. O que tem é uma janela de 2 anos na qual a administração pode escolher. Olha, eu vou aplicar a lei antiga, 8.666, ou então eu vou aplicar o regime diferenciado de contratações, o RDC. Ou, não, a lei nova para mim é melhor, justifica a adoção, tem que estar no edital, princípio da publicidade, quero adotar a lei nova. Ok, sem problemas. Tem que deixar claro isso no instrumento convocatório e seguir a regra do jogo, de forma clara, transparente e isonômica.
O que nós temos é um prazo para os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, se adaptarem à nova lei. Como, por exemplo, a questão eletrônica, né? Portal Nacional de Contratações Públicas, as sessões gravadas em audiovisual, são todas novidades em que muitos municípios distantes do país talvez ainda não estejam totalmente adaptados. Por exemplo, você tem que gravar todas as sessões de audiovisual, disponibilizar isso. Tratar essas questões tecnológicas, às vezes, demanda tempo e recursos para os municípios pequenos. Nós temos municípios no Brasil com aí 3, 4, 5 mil habitantes, cujo orçamento é módico, né? Por isso que eu tenho essa janela de 2 anos, o legislador previu. Mas não confunda a janela de 2 anos, na qual é possível escolher o regime licitatório ou um ou outro, deixando claro para os licitantes o que será adotado, com vacatio legis, que é aquele tempo de espera da lei entre a publicação e a vigência. A Lei 14.133 teve vigência imediata. Questão cobrada em concurso e você, doravante, não vai errar. Se errou, não repete. Se você ainda não fez o concurso, atente-se para essa questão. Tá bem? O que nós temos de novo na Lei 14.133 é que ela sistematiza vários entendimentos do TCU, tá bem? Mas cuidado aqui, além do regime diferenciado de contratações, mas a parte penal já está valendo. Tá? Eu fiz essa pergunta outro dia na minha enquete, eu gosto de fazer enquetes, e eu vejo o feedback, né, os alunos que acertam e erram as questões. E a maioria errou quando eu disse que a Lei 8666 já está revogada na parte penal. E isso é um fato. Basta você abrir o site da Imprensa Nacional ou o site do Planalto, na parte de legislação, você vai ver lá que os crimes licitatórios que estavam previstos na Lei 8666 não mais subsistem. Tá bem? Toda essa parte penal foi revogada. Você vai olhar que agora no Código Penal já tem um capítulo específico dos crimes de licitação, cujo bem jurídico material são a lisura, a probidade, a decência, a honestidade nas licitações, com tipos novos, uma nova arquitetura jurídico-penal, que agora está deslocada da lei de licitações para o Código Penal. Tá bem? O que, na minha opinião, é positivo, porque você sistematiza, traz da legislação extravagante para o Código Penal tipos que antes estavam em leis esparsas. Quanto mais condensação e racionalidade nós tivermos no nosso sistema penal, mais segurança jurídica para todos, ok? Bom, falei da janela, né? Durante os 2 anos aplicam-se ambas. Falei da revogação da parte penal. Questões de concurso, eu não posso combinar as leis. Ou aplica um ou aplica outra. Pegar um pedacinho de uma lei e um pedacinho de outra é proibido, tá bom? A chamada lex tercia, ou combinação de leis, não pode acontecer. Não pode ser feito isso. CESP e Sebrasp já cobrou esse tema agora, em 2021. Atenção total. Não pode combinar leis. A lei já está valendo, a 14.133. Em vários pontos demanda regulamentação. Pode escolher em ainda, durante esses 2 anos, aplicar-se a Lei 8666 e a opção da administração deve constar do edital, do instrumento convocatório. Não é o que é esse instrumento convocatório? Aquele documento que chama os licitantes a apresentarem a proposta mais vantajosa para a administração. Aqui também algo que os alunos muitas vezes confundem. Professor, licitar é só o menor preço? Nem sempre. Nem sempre a proposta mais vantajosa é o menor preço. E se o produto não for bom? Então, há vários critérios de julgamento das propostas. Veja bem, uma coisa são as formas de licitação e outra coisa são os critérios, as técnicas. Tá bem? Então não confunda alho com bugalho. Isso tudo está lá na Lei 14.133. Tá bem? Que trouxe, por exemplo, o diálogo competitivo, como uma nova modalidade licitatória. Atenção para o diálogo competitivo. Por ser novidade, as bancas vão se atentar para ele. E a boa notícia que eu trago é que, por ser uma lei nova, né, uma lei recente, a tendência das bancas é cobrar a lei seca mesmo. Isso já acontece em grande parte com a maioria dos códigos, mas em leis novas, em que ainda não há sedimentação jurisprudencial, depuração jurisprudencial, que nós ainda não temos súmula, por exemplo, fica difícil cobrar algo que não seja a lei seca. Detalhe, atenção para o artigo 6º, tá bom?
O artigo 6º que trata dos conceitos, que trata das definições. Projeto executivo, projeto básico, muita atenção ali, porque é uma parte explicativa da lei, e aí, não é, pode haver pequenas confusões, pequenos desajustes ali de memória, e é nisso que as bancas muitas vezes se apegam para eliminar candidatos, porque concurso não é só selecionar. Para selecionar, você precisa filtrar. E o filtro se chama conhecimentos mais aprofundados, pegadinhas, confusões mentais. É uma técnica de elaboração de questões, tá bem? Bom, atenção também para o princípio da segregação das funções. A nova lei, ela dilui as atribuições para mais de um agente público. E com isso, qual que é o espírito da lei? Diminuir casos de corrupção, aumentar a possibilidade de controle, de revisão dos atos, o que um agente público fez, o outro revisa, o outro olha. A questão do desempenho das funções ser fracionada, algo positivo ao meu ver. Ok? Lembre-se também do agente de contratação, isso está sendo cobrado. Quem é o agente de contratação? Está aqui, ó. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados do quadro permanente para tomar decisões, acompanhar o trâmite, dar impulso e executar outras atividades necessárias até a homologação. Ok? Uma coisa é o agente de contratação, a outra é a comissão. Tá bem? Detalhe aqui que a Lei 8666, digo isso, utilizava a expressão comissão de licitação. E a nova lei fala em comissão de contratação. Cuidado para os nominalismos. Eu sei que isso é chato, mas pode ser cobrado. Lei antiga, comissão de licitação. Lei nova, comissão de contratação. Detalhe importante: se os agentes públicos seguirem fielmente os pareceres exarados na licitação pela parte jurídica, né, pelas procuradorias, eles estarão respaldados. Então aqui há algo positivo. E tendo algum problema, eles podem pedir que a defesa judicial e até administrativa seja feito pelos órgãos de representação judicial. Claro, a critério do agente público. Se ele quiser contratar um advogado particular, sem problemas. Mas se ele seguir o protocolo, ele tem essa assistência do Estado. Seguiu o regulamento, seguiu a regra do jogo, deu algum problema, olha, eu segui a recomendação jurídica, eu me ative a todos os princípios, então o Estado tem que me defender. Legal, positivo, uma coisa muito importante, tá bem? Como eu já falei aqui, a nova lei de licitações, além do diálogo competitivo, incorpora no texto o pregão. Eu falo aqui do diálogo competitivo, das 5 fases do diálogo competitivo, e os critérios de escolha, tá bem? Na verdade, aqui, ó, você olha as 5 fases: edital, diálogos, as soluções, a competição e os critérios, né? Depois que vem a apresentação das propostas e a divulgação da vencedora, ok? Falo também dos procedimentos auxiliares novos. O credenciamento, por exemplo, já era adotado pelo TCU, mas não estava na Lei 8666. Falo da pré-qualificação, que foi ampliada, e aqui uma novidade. Se o licitante já está pré-qualificado, a administração pode escolher em licitar apenas com os pré-qualificados. É uma espécie de clube VIP. Você se pré-qualificou, você já demonstrou enquanto licitante que está apto a cumprir o objeto licitado. Então, portanto, a administração, em vez de ampliar para todo mundo, vai contratar apenas com os pré-qualificados. É o que a doutrina chama de uma licitação fechada. Professor, mas isso não atenta contra os princípios da moralidade e legalidade? Olha, desde que tudo seja claro e desde que todos tenham a oportunidade de se pré-qualificar, tanto que a pré-qualificação ela tem até o período, né, o período de 1 ano ou o período da validade dos documentos, tranquilo, é a regra do jogo, você garante a isonomia, tá bem? Até porque a pré-qualificação, eu trago aqui, ó, ela pode ser parcial ou total, realizada, então, apenas em relação a uma parte do objeto da licitação ou compreendendo toda a licitação, tudo aquilo que a administração espera comprar ou adquirir ou executar, tá bem? E aí eu falo do prazo, 1 ano máximo, né? Ou o prazo de validade dos documentos. Leitura atenta para ambos os critérios. 1 ano no máximo, pode ser atualizado a qualquer tempo, pré-qualificação,
e observar o prazo de validade dos documentos. Então, a licitação, a pré-qualificação, perdão, não pode ser maior do que o período de validade dos documentos. Seria uma incongruência, né? O documento vale por 6 meses, pré-qualificação por 1 ano. Então, tem uma janela de 6 meses ali em que você não tem rigidez documental, você não tem documentos suficientes para prorrogar essa validade da pré-qualificação. Isso seria errado, né? Se é que você entende. Por exemplo, vamos fazer uma analogia com carro. Você tem que fazer a manutenção, a revisão a cada 6 meses. Isso é o que diz o manual. Você não pode deixar para fazer em 1 ano, tá? Porque o manual fala que aquele documento, o carimbo, vale por 6 meses lá na concessionária. Aí, passados 6 meses, tem que voltar lá. Mesma coisa no na pré-qualificação, tá certo? Tanto que diz a lei, ó, os licitantes e os bens pré-qualificados são obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público, tá bom? Fala ainda da manifestação de interesse, como eu digo, eu grifei aqui na forma do regulamento, então, portanto, é algo que ainda aguarda uma conformação normativa, aguarda algo a mais, não é? Um regulamento. Inclusive, os estados e municípios do Distrito Federal podem vir a usar o regulamento da União, não é? Há essa possibilidade, até que sejam aprovados os seus, se houver interesse. A questão da publicidade, condição de eficácia, tá bom? De publicar tudo no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, que ainda demanda regulamento, mas que certamente será objeto de concursos, porque é condição de eficácia, ok? Ó, cito aqui, Portal Nacional de Contratações, requisito indispensável para a eficácia. Ótimo, deixo até em vermelho para você não esquecer. Matriz de riscos, né? A distribuição dos riscos do contrato, novidade, ou matriz de alocação de riscos. Os riscos podem agora ser compartilhados, tá bem? Isso interfere na chamada alea, ou risco, tá bem? Inerente ao contrato. Evidentemente que a administração tem que deixar claro se houver uma alta de preços, como isso vai se dar. Isso traz previsibilidade, traz segurança jurídica, traz, além da previsibilidade da segurança jurídica, uma racionalidade aos contratos. As empresas sabem, olha, eu tenho que trabalhar com uma margem. Então a proposta de licitação vai atuar dentro dessa margem de risco. Eu sei qual que é o meu risco, então eu tenho que incluir esse valor dentro do preço, dentro do valor que eu vou passar para a administração. Tá certo? Acho que é muito legal essa questão da matriz de riscos, ok? Dizer o que cada uma das partes vai suportar em caso de eventos futuros, muitas vezes até imprevisíveis, então é algo que soma positivamente à lei de licitações. Por fim, contratos verbais, pessoal, aquela compra imediata, né, compra de pronto pagamento, chega lá, a administração precisa, por exemplo, comprar um produto, e aí até 10 mil reais chega, emite a nota fiscal, compras de pronto pagamento, você não tem um instrumento contratual, né? Isso é possível como exceção. A regra é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal. Mas como a título de exceção, pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, até 10 mil reais, ok? Trago aqui observações para concursos, artigo 6º, que eu repito, é fundamental a leitura, como você vai ler vai depender da sua técnica, sempre olhar o edital do concurso para ver qual é o diploma legal ou quais os diplomas legais que o concurso cobra. Professor, e se ele cobrar os dois? Foca nas diferenças. Faz uma tabela, a lei 8666 é assim, a lei 14133 é assado. De um lado a lei antiga, de outro a lei nova, ok? E quanto aos prazos dos contratos, eu trago aqui uma novidade. Possibilidade de contrato por prazo indeterminado nos casos de serviço público oferecidos em regime de monopólio. Quem é que fornece energia elétrica na sua cidade? É mais de uma empresa? Normalmente é uma só, né? Aqui no Paraná é a Copel. A água, normalmente é uma autarquia municipal ou a própria companhia estadual de água e esgoto, Sabesp em São Paulo, Sanepar no Paraná. Mas pode ser que o seu município tenha a empresa própria, a autarquia própria, que é a prestação de serviços. Normalmente uma autarquia no âmbito dos municípios. Quem tem? Não é obrigatório. E aí eu pergunto a você,
É regime de monopólio? Ora, se for só uma empresa que presta, ok. É serviço público? É. Então eu preciso ficar renovando os contratos? Nesse caso, a Lei 14.133 foi muito coerente em prever o contrato por prazo indeterminado, ok? Atenção aos prazos contratuais, porque eles modificaram em relação ao 8666, há novidades aqui, tá bem? Fala, por exemplo, o prazo de até 10 anos nos contratos sem investimento, até 35 quando você tem benfeitorias permanentes, tá certo? Cuidado com isso, cuidado nas parcerias público-privadas. Então, faça uma análise comparativa e, ao fim, eu trago 10 questões, tá bem? Que estão aqui já com o gabarito, tá certo? Veja, são temas tranquilos, temas recorrentes aqui. Fala que, por exemplo, olha, essa questão 3 muita gente errou, eu utilizei na minha enquete. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauriram-se os recursos. Via de regra, agora, fase recursal única na Lei 14.133. Atenção para isso. Processo licitatório é encaminhado à autoridade superior. O que a autoridade superior pode? Fazer homologar, anular se tiver ilegalidade, ou revogar por conveniência e oportunidade. Está correto o gabarito. Lembra lá do ato administrativo, que pode ser anulado ou revogado, anulado em ilegalidade, revogado por conveniência e oportunidade. Súmula 473, que chove em concursos públicos e até hoje o pessoal muitas vezes se equivoca. Esse enunciado eu coloquei na enquete e a maioria dos alunos erraram. A maioria dos que realizaram a enquete se equivocaram, tá bem? A Quadrix fez muitas questões, essa banca de licitações. Aqui, por exemplo, a licitação é indispensável para questões de complexidade tecnológica e defesa nacional? Não, é dispensável. O in na palavra torna a questão errada. E o concurso mora muitas vezes no detalhe, né? Então é dispensável e não indispensável. Uma hipótese de licitação dispensável. Tá certo? Cuidado na palavra, cuidado na grafia. Muitas vezes no concurso você está nervoso e passa batido. Passa batido, tá? Bom, questão 5 aqui já fala dos prazos, né? Nós temos aqui tanto prazos em dias corridos como prazos em dias úteis, vale o que está na lei. Não é? E a 2, contempla a aplicação subsidiária ou supletiva. Ela vai falar da Lei 8666, da Lei 10.1520 e da Lei 14.462. Não há aplicação subsidiária. O que existe, como eu falei, é a opção de aplicar a lei nova ou a lei velha. Professor, mas tem mais de uma lei velha. Tudo bem. Você aplica uma lei ou outra, mas não combina, não tem essa questão de subsidiariedade. Então, o item 2 está errado. Tá certo? Aplica-se subsidiariamente às leis 889 e 8795, 1179 e 12232 de 2010, tá bom? Essas são leis especiais. Então, a nova lei, em razão da especialidade desses 3 diplomas normativos, nesse caso, sim, se aplica subsidiariamente, porque são leis especiais. Aí, nas ausências normativas, vamos dizer assim, né? Nas lacunas normativas, você pode aplicar a lei geral. Qual que é a lei geral? A 8666 e a 14.133, porque eu tenho 3 leis especiais. Na falta da especialidade, eu posso me socorrer da lei geral. Agora, lei geral não é subsidiária de lei geral. Entenderam? Eu posso aplicar, na falta da lei especial, naquilo que a lei especial não resolver, a lei geral. Mas lei geral não é subsidiária de lei geral. Lei geral é subsidiária de lei especial. Anotação aí. Então, portanto, é 1 e 3. Ok? Qual é o erro da 4? Exige regulamentos autônomos da União, Distrito e municípios. Vocês lembram, como eu disse, que os estados, Distrito Federal e municípios poderão usar os regulamentos da União. É uma opção do ente, tá bom? Portanto, gabarito letra C, 1 e 3. Ok, pessoal? Bom, aí eu trago questões da FGV, e aqui nós temos a questão de doenças raras definidas pelo SUS, nas quais, não é, ou em relação às quais, a compra de medicamentos pode ser feita por dispensa de licitação. Evidentemente que vai ter um procedimento de dispensa, demonstrados os requisitos, você faz a compra direta. Não significa que é chegar lá e comprar e assinar o cheque. Não.
tá? Existe o respeito à formalidade, o princípio da legalidade estrita. A administração só pode fazer o que a lei permite, diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ok? A Lei 14.133, na questão 7, trata de licitações e contratos e se aplica aos seguintes casos, exceto, ele quer saber o caso que não se aplica. Quando ele traz a cláusula de exceção, ele quer saber qual é a errada, a incorreta, que nesse caso é a B. Não é objeto da Lei 14.133, contrato de crédito, operação de crédito interno ou externo, isso não tem nada a ver, tá bem? Então, portanto, a letra B não é tratada, essa situação, na Lei 14.133. A cláusula de exceção pede a alternativa errada, que nesse caso é a letra B, de bola, tá bom? A questão 8 trata, né, de um conceito, documento prévio que serve de elaboração do edital. Se ele serve de elaboração por edital, ele vai referenciar o edital. Por isso que é chamado de termo de referência, tá bom? E por fim aqui, ó, mais uma questão conceitual, agora de 2021, PGE Paraíba, traz um conceito, qual que é o conjunto de elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações preliminares. Então, o que é isso? É o projeto básico. Você tem que ter um projeto básico para rascunhar, para desenhar os elementos essenciais da licitação, tá bom? Então você tem um estudo técnico, não é, que vai dizer, olha, isso aqui é possível, né? Vamos construir uma ponte, é possível? Onde está o terreno? Qual que vai ser a fundação? Qual material? Que tipo de ponte? Vai passar navio embaixo? Não vai, etc. Tudo isso tem que ser estudado. Você faz estudos técnicos preliminares, perdão, que vão subsidiar o chamado projeto básico, tá bem? E por fim, a última questão aqui, ó, licitação consiste em procedimento complexo que deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes, ó, diversos agentes, competências diferentes, cada qual fazendo o seu pedacinho, né, a sua parte. Então, o que é isso? Segregação de funções. Você dilui a atuação dos agentes públicos, trazendo mais transparência, trazendo os double checks, ou checks and balances, né? As checagens, as duplas ou triplas verificações, que assim o seja, visando a segurança pública, preservação do patrimônio, a probidade, a moralidade e a eficiência. Tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se algo não ficou claro, por favor, mande uma dúvida via direct, @prof_ferdinando_scremin, e eu terei o prazer em lhe responder assim que possível. Um forte abraço, olha, quase meia hora de aula, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, um abraço.